ao verso 15. E esse texto aqui é um texto que encerra, faz uma espécie de fechamento das 8 visões que o profeta Zacarias teve. 8 visões essas que nós estamos meditando desde o primeiro capítulo deste livro. Zacarias capítulo 6, verso 9 até o verso 15, até o final do capítulo. Peço que você dê uma olhadinha à sua volta, veja se há alguém sem uma Bíblia, compartilhe a sua. Todos nós vamos ler a palavra de Deus. Você encontrou? Amém? Então diz assim: E o Senhor me ordenou: tome prata e ouro dos exilados Eldai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vá à casa de Josias, filho de Sofonias. Pegue a prata e o ouro e faça o quê? Uma coroa. E coloque-a na cabeça de quem? Ora, a coroa não deveria ser na cabeça do rei? Porque colocou na cabeça de um sumo sacerdote, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Ele prossegue, verso 12, dizendo: diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem, cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar. Talvez algumas traduções tragam: o seu nome será rebento ou broto, e ele brotará renovo, né? Algumas traduções trazem rebento ou broto, e ele brotará no seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor. Ele será revestido de majestade e se assentará no seu trono para governar. Mas ele também será o quê? Sacerdote do trono. E haverá harmonia entre os dois. A coroa será para Eldai, Tobias e Gedaías e Em, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. Gente de longe virá ajudar a construir o templo do Senhor. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. E isso só acontecerá se acontecer o quê? Se obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus. Amém? Queridos, quando nós lemos a palavra de Deus, desde Gênesis até o final, até Apocalipse, existe algo que deve nos marcar muito na nossa leitura da palavra de Deus. Durante toda a história, seja aquela que diz respeito ao passado, ou seja aquela que está contida nas profecias, que haverá de se concretizar no futuro, diante das promessas que Deus fez, das profecias contidas, né, na revelação aqui, que é as Escrituras, tudo que nós percebemos é que quando surge um momento desesperador, uma tragédia, algo extremamente impactante na vida do ser humano, e que muitas vezes revela as nossas fraquezas, as nossas debilidades, nossas limitações, que nos coloca em uma situação de profundo desespero, principalmente quando nós percebemos que são situações que vão além do nosso alcance, que nós não conseguiríamos em nada resolver pelas nossas próprias forças. Situações que, grande parte delas, nós nos vemos expostos a elas por causa das nossas próprias fraquezas, né? Dos nossos próprios pecados. E são nessas situações que Deus ele se apresenta diante de nós, de uma maneira majestosa, de uma maneira gloriosa. O Deus Todo-Poderoso que Ele é,
Porque quando a arrogância, o orgulho, quando a nossa prepotência, ela é completamente abatida e reduzida ao pó, ao chão, nossa completa humilhação fica exposta diante do Senhor, são nessas circunstâncias que Deus manifesta o poder e a glória dEle, de maneira que Ele se torne evidente diante de todos. Os olhos de todos se voltam para a glória que pertence somente a Deus. Quando nós vemos, por exemplo, lá em Gênesis, na situação desesperadora em que a humanidade se encontrou depois da desobediência, da queda, o homem e a mulher desobedeceram a ordem do Senhor, eles se viram numa situação de vergonha, de constrangimento, né? Eles se sentiram impotentes diante daquela situação. Depois da besteira que eles viram que eles tinham cometido, eles pensaram logo em se esconder, né? Tiveram vergonha porque viram que estavam nus, né? Buscaram a sua própria maneira tentar corrigir o problema. E o que eles fizeram? Pegaram folhas, galhos, né, de figueira, tentaram construir ali vestimentas, né? Tentaram costurar, né, irmã Maria, vestimentas, mas eles perceberam que o trabalho deles não foi bem feito, né? Porque quando você tira as folhas da árvore, né, arranca aquelas folhas da árvore, logo eles secam, né, murcham, e aquilo se esvai, perece, né? E o resultado não é permanente, é um resultado ineficaz, né? Isso mostra que toda tentativa humana de tentar corrigir os seus próprios problemas é vã, é inútil. Só mesmo diante de uma intervenção de Deus na nossa história é que de fato nós encontramos alegria, paz, contentamento e que nós somos revigorados na presença de Deus. Quanto mais nós olhamos para nós mesmos e para os recursos que estão disponíveis a nós, os recursos humanos, que são falhos e limitados, mais nós entramos em desespero profundo, mais nos preocupamos, mas quando nós voltamos os nossos olhos para Deus, aí logo percebemos que realmente Deus é uma fonte inesgotável de recursos que são suficientes, que são eficazes para resolver toda sorte de problemas, até mesmo aqueles que nós mesmos causamos, né? Diante da punição que Deus estava trazendo ali, a começar da serpente, até chegar no homem, né? Deus, ali mesmo no jardim, diante daquela situação desesperadora que ficou com a entrada do pecado, mediante a desobediência do homem e da mulher, ali mesmo Deus providenciou uma solução, né? E que solução foi essa? Da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a promessa que o Senhor Deus, o proto-evangelho, né? Ali mesmo Deus providenciou a solução da humanidade. E quando nós olhamos para as soluções que Deus dá mediante as situações desesperadoras que nós nos encontramos, nós sempre, em vias de regra, vamos observar em todo o contexto bíblico, né, em toda a teologia bíblica, nós vamos sempre nos deparar com um vislumbre de algo maior que viria no futuro. Deus, para acalentar o coração que está em profundo desespero, aquele coração que está angustiado por causa das circunstâncias que ele se encontra, Deus, ele faz a esse indivíduo promessas e aponta em direção para um futuro em que algo superior, algo maior, mais poderoso, mais sublime, há de vir e se concretizar na nossa história. E ele usa isso através ou por meio de figuras que nós chamamos de tipos, né? Tipificam, né? Se a gente usasse uma ilustração prática para que a gente pudesse compreender o que é um tipo ou uma tipologia, uma tipificação de algo maior no Antigo Testamento, é como se fosse um carimbo, né? Você tem um carimbo, você pega esse carimbo e você grava a marca dele em um papel, né? Ele está
manchado de tinta, você vai no papel, marca aquele carimbo ali no papel. O que você tem no papel é a marca de um carimbo. Não é o carimbo em si, mas é a representação de algo maior do que ele, que é o próprio carimbo, né? No Antigo Testamento, nós encontramos algumas pegadas, algumas marcas que apontam para algo perfeito e maior no futuro. E isso, desde Gênesis 3,15, passando por todo o Antigo Testamento, até chegar na plenitude dos tempos, quando nós chegamos nos Evangelhos, onde a promessa do Senhor, feita desde Gênesis 3,15, reafirmada em todo o Antigo Testamento, passando pelos profetas, até chegar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o cumprimento desta grande promessa. O que nós temos aqui diante de nós, queridos, é um texto que faz o fechamento de um ciclo dentro do livro de Zacarias. E nesse texto há aqui um vislumbre de algo superior, de algo maior. Para que nós possamos compreender melhor o vislumbre que Zacarias está tendo, e uma vez que ele tem esse vislumbre, ele tem a responsabilidade de passar isso ao povo de Judá como uma mensagem de esperança, né? Nós precisamos entender novamente a conexão que esse vislumbre tem com o contexto dele. Nós estamos desde o princípio aqui meditando nesse livro e temos falado a respeito de um povo que depois de 70 anos de cativeiro babilônico, saíram do cativeiro e regressaram para Jerusalém. Nesse processo de pós-exílio, né, Deus concedeu a eles uma nova oportunidade, uma segunda chance para a restauração da presença de Deus no meio deles. A restauração do culto, a restauração da presença de Deus simbolizada pelo templo que haveria de ser reconstruído, né? E o povo haveria de novamente buscar o Senhor, voltar àquela fidelidade, à aliança feita pelo Senhor com o seu povo, de ir até o templo, prestar ao Senhor os sacrifícios, o culto ao Senhor, a adoração ao Deus vivo. No entanto, quando chegam em Jerusalém, a visão que eles têm da cidade é de uma cidade completamente destruída, reduzida ao pó, a cinzas. O desespero era profundo. Eles encontraram uma cidade que estava também, embora estivesse toda destruída, né, toda queimada e reduzida a escombros, a ruínas, havia alguns povos ali, os samaritanos, que logo se colocaram como oposição deles, na prioridade, na missão que eles tinham de reconstruir o templo, uma ordem dada pelo próprio Ciro, né? E quando esse povo chega lá, eles começam a se deparar com esses grandes desafios, esses grandes problemas, né? A oposição dos samaritanos, os embargos governamentais que o próprio imperador, depois de Ciro, um outro governador, né, havia embargado a obra, com denúncias que haviam sido levantadas e suspeitas a respeito deste povo, e muitos outros problemas. Logo fizeram com que esse povo abandonasse a prioridade deles, que era a reconstrução do templo, e fossem cuidar das suas próprias vidas. 16 anos depois, Deus levanta esses dois profetas. Ageu, um profeta já mais velho, mais maduro. Zacarias, um profeta mais jovem. Ageu, com a missão de profetizar para encorajar o povo a voltar à reconstrução do templo, a deixar a construção de suas casas refinadas, né, luxuosas, deixar elas de lado e voltarem para cuidar da obra do Senhor, que era a prioridade que eles deveriam ter mantido no retorno da Babilônia para Jerusalém. Zacarias, ele tem uma mensagem mais ampla do que Ageu. Zacarias está preocupado em não somente ver esse povo voltar à reconstrução do templo, o templo físico, né? Mas Zacarias, ele demonstra uma preocupação de promover no meio do povo uma unidade espiritual. Ou seja, mais importante do que reconstruir um templo físico que representa a presença de Deus sendo restaurada no meio do povo, Zacarias, ele tem uma preocupação de fazer com que o povo de Judá seja de fato um povo unido no mesmo propósito. Um povo que esteja caminhando junto e sempre se lembre que Deus está no meio deles.
Deus é o Deus que cuida deles, é o Deus que livra eles do adversário, do inimigo, é o Deus que supre as necessidades, o Deus que há de protegê-los e guardá-los, de usar a vida deles para fins superiores, né? Então a mensagem de Zacarias é uma mensagem mais ampla, é uma mensagem que busca abrir os olhos do povo para entender que ser judeu ou ser parte do povo de Deus, do povo da aliança, é mais do que ter um templo físico reconstruído, mas é entender que a presença de Deus se faz real no meio deles e que Deus tem propósitos maiores para eles. E algumas situações interessantes acontecem nesse percurso, né? Até que os profetas consigam de fato encorajar esse povo a retomar a reconstrução do templo e entender de fato essa mensagem de que Deus estará com eles, de que eles são um povo cuja presença de Deus se fará real no meio deles e que eles viverão para propósitos maiores, superiores. Até que eles de fato convençam esse povo disso, o trabalho deles seria muito árduo. Eles teriam de lidar com desânimo, eles teriam que lidar com a tristeza. Alguns deles talvez sentiriam até saudades da Babilônia, dos dias da Babilônia. Muitos são os desafios, porque nós estamos aqui, queridos, observando o lidar com pessoas, que pessoas são assim mesmo. As pessoas diante dos desafios, dos problemas, das situações, dos obstáculos que surgem no caminho, elas logo se desmotivam, se desesperam, se angustiam, bate aquela ansiedade. E os profetas tiveram de lidar com esses tipos de sentimentos no coração do povo. Ora, no meio daquele povo que havia regressado da Babilônia para Jerusalém, havia um grupo deles, talvez mais velho, que havia visto o templo antigo de Salomão, um templo que era mais suntuoso, um templo mais rico, né? Um templo mais glorioso. Aqueles mais velhos que haviam servido lá naquele templo de Salomão e que passaram por esse processo árduo, né, de ver a invasão dos babilônios, Nabucodonosor, destruindo o templo, saqueando os utensílios do templo, matando a fio da espada as pessoas, queimando e destruindo casas, plantações, derrubando os muros da cidade, os portões sendo queimados. Aquelas pessoas receberam a notícia de que ao voltarem para Jerusalém, eles trabalhariam na reconstrução de um templo que seria semelhante ao templo de Salomão. A expectativa deles foram lá em cima. Quando eles enfim chegaram em Jerusalém e viram o projeto que foi apresentado para eles, eles viram que era um templo infinitamente menor e mais simples do que aquele templo de Salomão. Logo, eles se desanimaram, muitos se desmotivaram, ficaram angustiados, tristes, porque eles viram que não iam mais contemplar aquela beleza do templo de Salomão de antes do cativeiro. Zacarias traz aqui uma palavra final de fechamento dessas 8 visões, apontando para algo sublime, perfeito e completamente superior àquilo que eles tinham por expectativa. Zacarias, ele está apontando para uma promessa gloriosa, em que Deus haveria de realizar uma obra perfeita, uma obra maravilhosa no meio desse povo, que eles haveriam de concretizar as promessas do Senhor, e isso seria algo maravilhoso para eles. Que promessa é essa que está sendo apresentada aqui? Em que direção o profeta Zacarias está apontando? E do que, de fato, Zacarias está falando nesse trecho final aqui, que encerra as 8 visões, do verso 9 ao verso 15. Começamos aqui no verso 9 até o verso 11. Veja o que o texto está dizendo. E o Senhor me ordenou: tome prata e ouro dos exilados Eldai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia,
No mesmo dia, vá à casa de Josias, filho de Sofonias, pegue prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Queridos, Zacarias, ele é o segundo livro do Antigo Testamento que mais traz referências e profecias a respeito do Messias, do Salvador Jesus Cristo. Ele perde somente para Isaías. Mas do início ao fim de Zacarias, nós vemos essa presença do Messias prometido, do rei sacerdote que se cumpre na pessoa de Jesus, o tempo todo sendo apresentado pelo profeta aqui. E quando nós chegamos a esta parte aqui, faz todo sentido para nós quando nós conectamos essa parte do texto com a oitava e última profecia, a oitava e última visão. Lembram da semana passada, quando nós meditamos na última visão, onde Zacarias viu no horizonte 4 carruagens puxadas por cavalos de diferentes cores, e eles saíam de um lugar específico, né? Que lugar é esse? O texto vai dizer que eles saíam do meio de dois montes de bronze, né? E nós falamos que toda essa visão, essa última, oitava visão aqui, ela nos traz referências de um reino superior, de um lugar onde há um rei, cuja fortaleza envia os seus emissários por toda a terra, e esse rei é um rei soberano, é chamado de o soberano de toda a terra. Esse soberano envia suas carruagens, e eles andam por toda a terra, a supervisionar todas as nações, todos os povos. Ele governa as nações, ele governa os impérios, ele envia os seus emissários até para o norte, o lugar onde a Babilônia, governada pelos persas, ali se instalava. Ele enviava essas carruagens para lá, para que lá eles governassem, supervisionassem o trabalho, mostrando que Deus é um Deus soberano, Deus que reina e governa soberanamente toda a terra, todas as nações, todos os povos. E agora nós chegamos aqui nessa parte final, onde Zacarias mostra que um dia este rei, ele há de se manifestar. Um dia esse rei, ele há de se levantar, e ele será coroado em glória. Ele será coroado, e através da sua missão, do cumprimento da sua missão, algo extraordinário vai acontecer no meio do povo. Primeiro, o verso que nós acabamos de ler aqui, do verso 9 a 11, Zacarias, ele recebe uma ordem do Senhor para que ele procure alguns homens que haviam chegado da Babilônia recentemente, e com eles recolhesse prata e ouro, e também fosse à casa de Josias, filho de Sofonias, e ali também recolhesse prata e ouro. E a ideia é que com esta prata e ouro, ele colocasse na cabeça do sumo sacerdote. Primeiro, fosse confeccionada uma coroa, né? Então a ideia é que pegasse prata e ouro, entrelaçasse nela, numa confecção de uma coroa, e essa coroa entrelaçada de prata e ouro, ela seria posta sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué. Ora, a pergunta que eu fiz no início, né? Por que não colocada na cabeça de Zorobabel, por exemplo? Mas foi escolhido justamente o sumo sacerdote Josué. Porque Josué, aqui em Zacarias, meus queridos, nessa profecia que aponta em direção para o futuro, para algo maior, para algo mais sublime e perfeito que o Senhor há de realizar no meio do seu povo. Muito obrigado, minha irmã. Josué, ele está tipificando a pessoa do próprio Jesus. Sabe como é Josué em hebraico? Yeshua. Josué, Yeshua. Yeshua é o mesmo nome de Jesus, só que Jesus é grego, o latim, né? Exato. Yeshua, ela é uma palavra em hebraico que, se ela traduzida
para o português, fica Josué. Yeshua, traduzida para transliterada, vamos dizer assim, para o português, Josué. Mas ela, se ela for traduzida ou transliterada no grego, ela vira Jesus. Jesus e Josué é o mesmo nome, só que um é em hebraico e o outro em grego. Então, Josué, queridos, ele é o sumo sacerdote. Mas naquela época, haviam papéis distintos para cada um. Quem era rei, governava o seu povo, reinava sobre a nação. Mas quem era sacerdote? Liderava no templo os sacrifícios, o culto. Era o mediador entre Deus e o povo nos sacrifícios. Mas quando chegamos a esse ponto aqui, um ponto que fecha as 8 visões e resume muito bem aquilo que Deus estaria por fazer pelo seu povo. Deus, ele chega para Zacarias e diz: olha, vamos confeccionar uma coroa, mande pegar prata e ouro, faça essa coroa e coloque sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué. E o que nós vamos aprender mais sobre esse Josué que tipifica Jesus? E que ele é sumo sacerdote, mas recebe sobre a sua cabeça uma coroa. Como se alguém fosse sacerdote e fosse exercer o papel de rei ao mesmo tempo. Algo que humanamente, para os padrões da cultura judaica no Antigo Testamento, era impossível ou improvável. Porque ou era rei ou era sacerdote. Mas aqui nós encontramos a figura de um homem que é sumo sacerdote e recebe sobre sua cabeça uma coroa de prata e de ouro. Agora, veja como atenua a situação aqui de maneira bem interessante. Verso 12, ele diz: diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos. Quando o termo aqui, Senhor dos Exércitos, ele é invocado, isso demonstra um sinal de autoridade superior. Existem os reis das nações, existem os governantes, existem os sacerdotes, mas existe uma autoridade que está sobre todos esses. Quem é? O Senhor dos Exércitos. Ele é a autoridade suprema que está acima de todos os reis da terra. É esse Senhor dos Exércitos que enviou suas carruagens por toda a terra e que saiu de dentro da sua fortaleza, do lugar seguro, lá dos altos céus. E o que esse Senhor dos Exércitos ele disse? Verso 12: aqui está o homem. Queridos, essa frase aqui, ela é muito importante. Aqui está o homem. Foi mandado confeccionar uma coroa, colocá-la sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué. O nome Josué significa Yeshua no hebraico, mas no grego é Jesus, né? E aqui a frase: diga-lhes que assim diz o Senhor, aqui está o homem. Aonde no Novo Testamento nós encontramos essa mesma frase? Alguém sabe? Abra sua Bíblia em João, capítulo 19, verso 5. João 19, verso 5. Alguém lê em voz alta para mim, por favor. Olha. Agora, sabe o que é interessante? Como é que foi? Como é que Jesus foi preparado diante de Pilatos? Um manto de púrpura, mas esse manto de púrpura que era digno de um rei usar, né? Recebeu um outro tipo de coroa, né? Não foi uma coroa de prata e de ouro, né? Foi uma coroa de espinhos, né? E aí depois, este preparado, coroado, recebendo sua túnica de púrpura, né? Foi colocado diante das pessoas e o que ele disse? Eis aqui o homem, né? Olha só que interessante. Eis aqui o homem. O próprio Zacarias, ele está tendo um vislumbre de algo futuro. Josué, o sumo sacerdote, era apenas um tipo, uma pré-figura
desse grande e superior rei que haverá de ser coroado. E este rei será apresentado diante do seu povo. Aqui está o homem. E o que ele representará para o seu povo? Isso aqui é o mais importante. O que esse rei há de representar para o seu povo quando ele for apresentado? Veja como termina aí o verso 12. Olha só isso. Então vamos por partes, né? Cujo nome é renovo, e ele sairá do seu lugar. Aqui a expressão renovo, ela literalmente quer significar broto. Sabe aquele tronco seco, morto, já velho, né? E que no meio do seu tronco brota uma plantinha verde, viva no meio dele, né? Aquele tronco que aparentemente já está, você olha para ele, você fala assim, ele já está morto, já não há mais vida ali, mas no meio dele, de repente, brota uma plantinha verde, um galhozinho verde, né? E aí, o que isso representa, né? Um sinal de esperança, de vida, né? E ele diz, aqui algumas traduções diz, cujo nome será broto e ele brotará, uma certa redundância, né, que usa, ele será chamado broto e ele brotará do seu lugar. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 11, versículo 1. Alguém leia bem alto para mim, por favor. Isaías capítulo 11, versículo 1. Olha só isso. Do trono de Jessé sairá o rebento, o broto, né? E o que vai acontecer com ele, Sara? Suas raízes, o renovo. Para uma nação que estava angustiada, uma nação que estava lutando para poder fazer novamente Jerusalém crescer, florescer, uma cidade que estava completamente reduzida a ruínas, um templo que estava ainda inacabado, mas que estava longe de ser aquele primeiro templo. Lembram da glória da segunda casa? Seria melhor do que a primeira, né? Longe de ser ainda uma casa gloriosa, né? O profeta Zacarias, ele chama o seu povo e fala a respeito de algo que o Senhor Deus há de fazer por eles. Lembram quando eu falei no início? Que em situações onde a nossa fraqueza fica exposta, as nossas limitações, as nossas angústias, o desespero bate à porta, são nesses momentos que Deus se apresenta diante de nós e Ele faz promessas de realizar obras superiores, perfeitas, maravilhosas no futuro, para trazer ao nosso coração essa esperança de que, olha, vale a pena sermos fiéis, vale a pena nós lutarmos, vale a pena a gente continuar nesta obra, engajado nela, porque o Senhor Deus tem prometido para nós algo maravilhoso no futuro. E Ele tem prometido um rei que também é sacerdote, ou um sacerdote que também é rei, né? Deus tem prometido alguém que há de ser apresentado diante do povo, e ele terá uma representatividade no meio deles. Ele será sinal de uma esperança, sinal de vida em meio à morte. Ele será sinal de um novo recomeço, totalmente diferente. E o verso 12 termina como? Cujo nome é renovo, e ele brotará do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Lembra quando eu falei que Ageu, ele se preocupava mais com o encorajamento do povo para retornarem à reconstrução do templo físico? Mas Zacarias, ele tem uma mensagem mais ampla, uma mensagem espiritual, uma mensagem no sentido de fazer esse povo entender que eles são um povo de Deus, um povo da aliança, uma nação escolhida pelo Senhor e que Deus se faria presente no meio deles. Zacarias está apontando aqui para o futuro. Ele está falando de um rei, e esse rei também é sacerdote. Ele virá e ele será
sinal de esperança, de um renovo, e ele há de construir o templo do Senhor. Isso era algo maravilhoso. Consegue imaginar o povo ouvindo essas palavras? Dizendo, olha, mas nós estamos trabalhando aqui para reconstruir esse templo, falta recurso, a gente olha para a nossa volta, dá um desânimo, uma tristeza, uma angústia tão grande, é muita oposição. Esse templo aqui, o projeto dele é um projeto tão pequeno, simples, nem é de longe, não é nem de perto, né? O templo de Salomão. Quer dizer então que vai vir um rei, que também é sacerdote, e ele vai reinar, e ele será um renovo, e ele vai construir o templo para nós. Mas de que tipo de templo Zacarias está falando que este rei há de construir? Será que é um templo físico? Não. Ele está falando de algo superior, de algo muito mais sublime. Queridos, nós temos aqui algo maravilhoso para onde o profeta ele está apontando. Ele está apontando para a construção do povo de Deus, como sendo este o templo do Senhor, ou seja, o santuário do Deus vivo, a habitação do próprio Deus. O que ele está falando aqui é a respeito da igreja. Ele está falando a respeito de nós, como templo do Espírito Santo. Deus passaria a habitar em nós, mediante a obra deste rei, que também é sacerdote. Esse rei sacerdote, né? São 2 dos 3 ofícios que Jesus Cristo ele realizou aqui na terra, né? Ele foi rei, sacerdote e profeta, né? Rei, sacerdote e profeta. Zacarias está se detendo aqui em 2 desses ofícios, dos 3 que Jesus ele realizou aqui na terra. Agora veja só o verso 13. Ele construirá o templo do Senhor. Ele repete aquilo que ele disse no final do 12. E este templo, ele será, de que maneira? Revestido, aliás, melhor dizendo, ele construirá o templo do Senhor. E este rei, não o templo, tá? Este rei será revestido de majestade, e ele se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono, e haverá harmonia entre os 2. Então, o que Zacarias está falando aqui? Que este rei, quando ele vier, ele que é sacerdote e foi coroado como rei, então ele é rei sacerdote. Quando ele vier, ele será a representação da esperança, do renovo para o povo dele. Um povo marcado, um povo que foi desfacelado por causa das consequências do seu próprio pecado, mas que estavam recebendo de Deus uma nova oportunidade. E se estes descansassem, confiassem na promessa do Senhor, na aliança do Senhor, eles haveriam de contemplar este rei que aparecerá no futuro. E ele será maravilhoso, ele será revestido de majestade. E quando ele se assentar no seu trono para governar, ali também ele servirá como sacerdote para o seu povo. Ora, em toda a Bíblia nós não encontramos muitos lugares, na verdade não há nenhum outro personagem bíblico, tirando Jesus Cristo, né, que é apontado como esse rei que também é sacerdote. Qual outro personagem nós encontramos, além de Jesus? Ele foi profeta, né? E foi juiz, né? Mas quem foi apontado como rei sacerdote no Antigo Testamento? Melquisedeque, lá em Gênesis, né? Alguém que era rei. Samuel, Saul, quando ele foi rei, ele tentou pagar de sacerdote, né? E aí Deus fez o que com ele? Vou retirar o meu espírito de você, e o trono também será tirado de você, né? Lembram de Uzias, o camarada que era rei, foi também inventar de agir como sacerdote. O que Deus mandou nele? Lepra. O homem ficou leproso, pagou a sua própria vida, né? Mas Melquisedeque,
Este era rei e sacerdote também, né? E olha só, vamos ler uns textos. Hebreus capítulo 7. Abra sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 7. Vamos ler alguns versículos desse capítulo 7. Primeiro verso 3. Olha o que diz aí, eu vou ler para os irmãos. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Está se referindo aqui a Melquisedeque. Melquisedeque, lá no Antigo Testamento, você não encontra ele em genealogia nenhuma. Ele não tem ascendência e nem descendência, né? Você não encontra informação nenhuma, senão 3 versículos somente, né? Se não me engano, capítulo 15 de Gênesis, né? Que vai falar a respeito dele. Ou é Gênesis 14, melhor dizendo. 14, né? 18 a 20, vai falar sobre ele. Agora veja só o verso 17. Porquanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Lembra quando Jesus foi questionado lá? Mas como é que você pode se colocar como sacerdote? Que ordem você é? Você é da tribo de Levi? Né? Jesus não era da tribo de Levi, não seguia a ordem dos sacerdotes humanos, porque ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por essa razão, ele era chamado aqui, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Só alguém como Melquisedeque, que era rei e sacerdote, sem princípio de dias e sem fim, né, sem ascendência, sem descendência, poderia habilitar alguém como Jesus, sendo ele eterno, ser sacerdote segundo a sua ordem, né? Se ele fosse segundo Levi, seria um sacerdote qualquer, comum, né, como qualquer outro, né? O que torna o sacerdócio de Jesus diferente, superior, é o fato dele pertencer a uma outra ordem, a ordem de Melquisedeque. Verso 22. Jesus tornou-se por isso mesmo, o quê? Garantia de uma aliança superior. Olha só isso. Olha o verso 26. O que ele diz? É de um sumo sacerdote como esse que nós precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. É tudo que eu não sou. É tudo que eu não sou. Por isso que nós precisávamos de um sacerdote assim, porque eu não sou esse cara. Como diz, ao contrário da música de Roberto Carlos, né? Esse cara não sou eu. Né? É um sumo sacerdote como esse que nós precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Olha só, capítulo 8, verso 1 e 2. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade. Olha só, o sacerdote que se assentou no trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não um homem. Ele está falando aqui não de um templo feito por mãos humanas. Ele não está falando aqui de um santuário, de um prédio, né, como este aqui. Ele está falando de algo que não foi feito pelas mãos dos homens, mas foi feito pelas mãos de Deus. E lá ele governa como rei e também ele ministra como sacerdote, como mediador entre Deus e os homens. Olha só o capítulo 9, verso 11 e 12. Capítulo 9, verso 11 e 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue,
ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve, que tipo de redenção? Eterna redenção. Olha isso, queridos. Queridos, isso é algo maravilhoso, né? Imagine um povo sem esperança, um povo desanimado, um povo angustiado, um povo triste, um povo sem perspectiva de nada, olhando para a cidade destruída, olhando para aquele templo inacabado, aquelas pessoas, a oposição, a perseguição, as dificuldades, as lutas internas que eles tinham de travar com eles, os profetas buscando encorajar esse povo a continuar na obra do Senhor, servindo a eles. E nesse momento em que ele fecha as 8 visões, Zacarias ergue o rosto do povo todo. É como se Zacarias pudesse, com a sua mão, encostar a mão assim no queixo, que está com a cabeça reclinada para baixo, olhando para o chão. Sabe quando você está triste andando na rua, que você está chutando pedra na rua? Você está triste? Zacarias chega, ele põe a mão no queixo aqui do povo e ergue a cabeça do povo para o alto. Olha para cima. Olha para aquilo que Deus vai fazer no futuro. Olha para aquilo que lhes espera no porvir. Será algo glorioso, será algo majestoso. É para lá que os seus olhos devem se voltar. É para lá que as esperanças de vocês precisam estar firmados ou firmadas. E ele encerra a respeito desse rei sacerdote que virá, que será o renovo, que vai reconstruir um templo, mas não como um templo qualquer ou como um templo físico, mas um templo espiritual para a habitação, o santuário do próprio Deus. Ele vai sentar-se no trono para governar, e do seu templo, ou do interior do templo, ele não somente vai governar e reinar, como também vai ministrar como sacerdote. O que mais vai acontecer? Verso 14 e 15. A coroa será para Eldai, Tobias, Gedaías e En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. Zacarias falou: olha, quando vocês terminarem de confeccionar essa coroa de prata e ouro, levem ela para um memorial e coloquem ela lá. Ali ela ficará fixada e virá pessoas de várias partes. Veja só o verso 15. Gente de longe virá ajudar a construir o templo do Senhor. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Olha só isso. Olha a promessa que Deus está fazendo. Olha, coloquem essa coroa no memorial. E lá ela ficará. Pessoas de várias partes do mundo, gente de longe, vai vir para ajudar a construir esse templo. Olha a promessa que o Senhor Deus está fazendo. Pessoas de várias nações, pessoas de longe, para além dos limites de Jerusalém. Povos, nações, tribos, raças, línguas, todos eles virão por causa do rei, da coroa. Virão para cumprir uma missão. Vão ajudar na construção desse templo. Olha a visão missionária. A igreja, o reino, o evangelho, as boas novas do evangelho se expandindo e alcançando corações de toda parte. Mas um dia esse povo será reunido em Jerusalém. Esse povo virá e eles habitarão na cidade do Senhor. Isso será algo maravilhoso. A gente consegue imaginar aquele povo com os olhos estatalados, observando atentamente, ouvindo cada palavra, cuidadosamente, as palavras do profeta, as promessas que o Senhor Deus está fazendo, apontando em direção para algo superior, mais sublime, perfeito, maravilhoso, que Ele há de realizar na vida do seu povo. Aquele momento, os corações sendo todos eles reativados na sua alegria, na sua expectativa, na sua força, naquele momento. Mas como é que Zacarias termina o texto? Verso 15. Isso só acontecerá se o quê? E esse final aqui, ele constitui a aplicação da nossa mensagem de hoje. A obediência
é mais importante do que conhecer a história. Grave isso no seu coração. A obediência, a fidelidade às palavras de Deus é mais importante do que conhecer a história. Seria maravilhoso demais para o povo, já estava sendo maravilhoso demais para o povo, receberem a revelação dessa profecia. Deus, mediante o profeta Zacarias, estava revelando diante do povo aquilo que o Senhor haveria de realizar no futuro. Aquilo que ele vem desde Gênesis prometendo, desde Gênesis 3,15, ele está prometendo, passando por todo o Antigo Testamento e sendo reafirmado agora aqui em Zacarias. O povo ficaria vislumbrado com essa história, mas só ouvir a história não serve para muita coisa não. Porque mais importante do que ouvir a profecia, mais importante do que ouvir a boa notícia de que um rei maravilhoso e glorioso virá, é ser fiel às palavras de Deus, é obedecer fielmente. É assim que termina o texto. E isso só acontecerá se obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus. Esse povo estava recebendo a profecia quanto à primeira vinda do Senhor Jesus. Essa coroa de prata e de ouro aqui apontava para um outro tipo de coroa que Jesus receberia, né? Ele não entraria na cidade montado numa carruagem, né? Ou num cavalo, um alazão. Ele montaria um jumentinho. Ele adentraria a cidade e seria aclamado com folhas de ramos, né? Hosana, Hosana. Mas em pouco tempo ele haveria de receber sua coroa. E não seria de prata e de ouro, seria uma coroa de espinhos. Seu corpo todo flagelado receberia essa túnica, esse manto de um rei, digno de um rei, sobre os seus ombros. E ao invés de escutar Hosana, Hosana, o que ele escutou? Crucifica-o, crucifica-o. Este rei pagou um alto preço para que nós pudéssemos experimentar a esperança de um renovo. O verdadeiro renovo que o povo haveria de experimentar viria através do seu sacrifício, através da sua morte e da sua ressurreição ao terceiro dia. Hoje, nesse presente momento, nós estamos aqui, 2023, dia 3 de maio de 2023, nós estamos aguardando a segunda vinda do Senhor. E essa segunda vinda será diferente da primeira. Ele virá assim agora, cheio de glória, de majestade, entronizado, reinando, julgando todo o povo. Ele que é o nosso sumo sacerdote, o mediador, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através dele. Nós aguardamos com alegre expectativa no nosso coração esse encontro com ele. Essas promessas desse encontro glorioso com o Senhor nos confortam nos momentos de angústia, de tristeza, de dor, momentos de sofrimento, nos momentos em que nós somos pegos no nosso pecado, né? Nas nossas fraquezas, limitações. Nós olhamos para a graça do Senhor, Deus, e ali encontramos o conforto. Saber que a minha salvação não repousa seguramente nos meus méritos, no meu esforço, mas tão somente naquilo que Ele fez por mim. Está além do meu alcance aquilo que o Senhor realizou por mim. Isso alegra o meu coração nos momentos mais tristes e angustiantes da minha vida. No momento em que a minha alma está mais abatida, eu encontro esperança e consolo na promessa do Senhor, que um dia Ele há de se manifestar, e naquele dia toda lágrima será enxugada, toda dor irá cessar, não haverá mais pranto. O que nós teremos é uma vida eterna na glória com o Senhor, em plena paz e gozo com Ele, nos altos céus. Mas isso só realmente acontecerá, como diz o texto, se obedecermos fielmente à voz do Senhor. João capítulo 10, o bom pastor. Quando o pastor, ele fala, suas ovelhas ouvem e reconhecem a sua voz, e seguem, obedecem, porque conhecem a voz do seu pastor.
que isso seja uma verdade aplicada aos nossos corações. Amém? Feche seus olhos neste momento, vamos orar nesse instante. Vamos pedir a Deus que nesse momento que nós estamos vivendo, sejamos fortalecidos na promessa do Senhor. Que em meio à angústia, tristeza, dor, que em meio às lutas, às provações que nós enfrentamos, que nós possamos olhar para esta promessa maravilhosa de que o Rei que já veio um dia, que já pagou o preço por nós e que venceu a morte por cada um de nós, Ele há de voltar. E quando Ele vier, Ele virá em glória para nos levar com Ele para o céu, para o seu reino celestial. Será um dia glorioso, será um dia maravilhoso. Isso deve nos fortalecer, nos confortar, renovar dentro de nós todos os dias essa esperança, essa alegre expectativa por esse encontro com o Rei, com o Senhor. Mas nós não podemos perder de vista a voz do nosso Rei, porque a voz do Senhor é quem nos guia nesse mundo. Nós somos guiados pela voz do Senhor, e é preciso estar atento à voz dEle e obedecer fielmente, para que nós prossigamos e avancemos nessa jornada em direção ao encontro com Ele. Amém? Vamos orar neste momento, vamos pedir a Deus que nos abençoe, vamos pedir ao Senhor que nos guie, que nos conduza. Irmão Zé Maria, esteja fazendo por nós essa oração, por favor.